Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora introduzir o conceito da energia potencial. Qual que é a ideia aqui? Se a gente for seguir a linha de raciocínio que eu segui com vocês desde o início da nossa aula de energia, principalmente colocando as motivações para o estudo de energia que eu coloquei para vocês, o tópico da energia potencial ele surge naturalmente nesse contexto agora. Só retomando um pouco as análises que a gente fez. Eu comentei com vocês que a energia, o estudo da energia, surgiu na mecânica a partir da busca de quantidades que se conservavam em sistemas mecânicos. Porque sempre que a gente estuda quantidades conservadas de um sistema, essas quantidades ajudam enormemente nas análises dos sistemas físicos e também na obtenção da dinâmica completa do sistema. E aí, no caso, o que eu fiz com vocês no último vídeo foi partir da segunda lei de Newton em busca de uma quantidade que se conserva, em busca de uma metodologia que nos passe, de alguma forma, quantidades conservadas. Bom, manipulando a segunda lei de Newton e aplicando as informações que a gente tinha, enfim, a partir de todas as discussões que eu não vou refazer com vocês, para não ficar tão redundante assim, a gente conseguiu chegar na expressão conhecida como Teorema do Trabalho e Energia Cinética, que nos diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou escrito de forma explícita, com a definição do que é trabalho e o que é energia cinética, a gente tem que integral de F dx, da força ao longo do deslocamento aqui, movimentos unidimensionais. Esse cara daqui é a variação de meio de mv². Então essa foi a expressão que a gente chegou a partir somente da segunda lei de Newton, fazendo mudanças na forma de se interpretar a equação diferencial, que é a segunda lei de Newton, e realizando uma integração. Como eu comentei com vocês, essa equação daqui não corresponde a uma quantidade conservada. Isso porque essa equação, como ela veio da segunda lei de Newton, ela é válida para qualquer sistema mecânico. E diferentes sistemas mecânicos são submetidos a diferentes forças que são de diferentes naturezas. Forças que atuam nos sistemas físicos podem ser forças muito complicadas e também podem ser forças muito simples. Dependendo da cara dessa força daqui, já de cara a gente consegue perceber que essa equação realmente não corresponde a uma quantidade conservada. Só para passar um exemplo bem simples, se essa nossa força for uma função do tempo, se a força varia no tempo, já de cara, esse lado esquerdo vai depender do tempo. E aí, consequentemente, essa expressão não pode ser uma quantidade conservada, porque ela vai envolver explicitamente o tempo, então essa expressão muda com o passar do tempo. Porém, se a gente analisar com calma, essa equação já é meio caminho andado, literalmente meio caminho andado, como eu vou explicar, para ser uma equação relacionada a uma quantidade conservada. Pelo seguinte, as manipulações que a gente fez no último vídeo, na segunda lei de Newton, que nos fizeram chegar nessa expressão, foram manipulações que principalmente transformaram a massa vezes derivada de velocidade no tempo, a massa vezes aceleração, nesse termo daqui envolvendo meio de mv². Que no caso, só relembrando, o que a gente fez foi aplicar a regra da cadeia para poder escrever essa derivada não mais em termos do tempo, mas sim em termos da posição. E aí sim, a partir de uma integração, a gente acabou caindo nesse termo daqui relacionado à energia cinética, esse meio de mv². Agora, olha só, esse cara daqui aparece com uma variação finita, que é o que a gente espera para uma equação de quantidade conservada. O que significa uma quantidade ser conservada? Significa que ela não varia no tempo. Então, significa que essa quantidade, se você calcula em um tempo inicial ou em um tempo qualquer, vai ter sempre o mesmo valor. O fato da gente ter uma variação finita aqui faz com que esse lado direito da igualdade seja meio de mv² em algum momento arbitrário, que você define, menos meio de mv² de um instante inicial, de um momento inicial que você está fazendo a análise. Isso é meio caminho andado por uma quantidade conservada. Se vocês se lembrarem do primeiro vídeo dessa nossa aula de energia, que eu construí uma quantidade conservada associada a sistemas que descrevem movimentos retilíneos uniformemente variados, como é que foi a nossa quantidade conservada? Era uma expressão no início, era igual à mesma expressão em um tempo arbitrário. E isso é naturalmente obtido a partir de uma variação finita, que te passa a grandeza em dois instantes, no início e em um momento final, que é o momento arbitrário que você define como sendo o final da sua análise. Então essas nossas manipulações na segunda lei de Newton fizeram que a gente deixasse esse lado direito do Teorema do Trabalho e Energia no ponto para que tivesse ali alguma relação com quantidade conservada. Inclusive, o próprio lado esquerdo também já tem uma cara que permite a gente vislumbrar uma quantidade conservada dependendo do sistema que a gente está analisando. Por quê? Porque aqui tem uma integração. Toda vez que a gente calcula uma integração, o que a gente faz?
A gente procura qual é a primitiva da função que está sendo integrada e a gente avalia ela no ponto final menos no ponto inicial. Ou seja, qualquer integral, né, definida também corresponde a uma variação finita. E no caso, né, a variação que a gente vai aplicar para a primitiva dessa integral é no mesmo intervalo que essa variação. Certo? Lembrando, essa discussão eu fiz com vocês, né? Se eu escolho uma posição inicial aqui e uma posição final, essa variação da energia cinética corresponde exatamente à variação entre os instantes de tempo que o seu sistema estava na posição x0 e xf. Então essas duas, né, variações, o intervalo que eu calculo essa integração é o mesmo intervalo que eu calculo essa variação. Né? Então, né, enfim, essa expressão, apesar de não ser exatamente uma quantidade conservada, ela já é meio caminho andado para que a gente consiga, dependendo do sistema físico, né, obter alguma quantidade conservada. Agora, se essa equação já é meio caminho andado para a gente conseguir associar uma quantidade conservada, o que tem que ser feito para que essa quantidade realmente apareça? Né, para responder isso, a gente tem que fazer uma análise aqui desse lado esquerdo, ok? Porque, como eu comentei, o fato do lado direito ser uma variação finita já é o que a gente espera para uma quantidade conservada. Okay? Relacionando um momento arbitrário com um instante inicial. Isso porque, se para um sistema físico qualquer existe uma quantidade C, que é uma quantidade conservada, então, por definição, a variação dessa quantidade C entre um instante final qualquer e um instante inicial que você determina, esse cara sempre tem que ser igual a zero. Por quê? Porque essa quantidade é conservada. Consequentemente, como por obviedade, toda quantidade conservada pode ser escrita em uma equação dessa forma, né, sua variação é sempre igual a zero, vamos tentar, né, a partir do momento que aqui já tem uma variação, né, tentar escrever essa expressão desse jeito e ver quais são as condições que essa integral tem que respeitar para que eu consiga, de alguma forma, escrever, né, a variação de alguma coisa igual a zero. Ok, vamos lá. Primeiro passo para a gente conseguir escrever alguma coisa, né, variação de alguma coisa igual a zero, é que a gente tenha, né, todo mundo só de um lado da igualdade. Certo? O lado direito da igualdade aqui, né, nessa forma da expressão é igual a zero, e a gente sempre pode simular isso para qualquer expressão, passando todo mundo para o mesmo lado da igualdade. Ok? Fazendo isso daqui, a gente pode escrever essa nossa expressão, né, o teorema do trabalho e energia cinética, como sendo variação de meio de mv² menos integral de f dx é igual a zero. Ok? Primeiro passo para a gente conseguir escrever alguma coisa do tipo, né, variação de uma quantidade conservada igual a zero. Quando a gente compara essa nossa expressão com a condição óbvia, né, que toda quantidade conservada tem que obedecer, a conclusão ela é imediata. Né, para que essa equação daqui, que é o teorema do trabalho e energia cinética, né, corresponda a uma quantidade conservada, a gente precisa que este termo daqui, menos integral de f dx, seja a variação de alguma coisa. Por opção própria, eu vou dar o nome dessa alguma coisa de U. Ok? Da mesma forma que eu chamei esse cara daqui de EC, né, energia cinética, eu estou chamando essa quantidade toda, né, aqui no caso eu estou chamando o nosso menos integral de f dx, eu estou chamando ele de ΔU. Um ponto importante, percebam, eu não estou falando que menos integral de f dx sempre vai ser escrito como sendo a variação de alguma coisa. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que, se isso acontecer, ok? Se o nosso sistema mecânico obedecer essa condição, então necessariamente nós temos uma quantidade conservada associada a essa expressão. E por que eu estou colocando esse menos junto? Né? Por que eu não poderia falar somente que integral de f dx é ΔU? Eu poderia também. Aqui é só por uma questão de como é que a gente pensa na aditividade dos sistemas físicos. Pelo seguinte, se eu chamo menos integral de f dx de ΔU, percebam que essa nossa expressão, né, o teorema do trabalho e energia cinética, ele passa a ser o quê? Delta é C mais ΔU igual a zero. Consequentemente, eu tenho que delta é C mais U é igual a zero. Se eu não tivesse colocado esse menos aqui, eu teria chegado na expressão somente, né, com um menos aqui, o que não muda o caráter de quantidade conservada, continua sendo uma quantidade conservada. Porém, é mais conveniente colocar esse menos aqui e, por consequência, deixar esses termos, né, no teorema de trabalho e energia cinética como sendo positivos, porque, como vai ficar claro já, né, eu ainda vou devagar um pouquinho mais quanto a esse U daqui, quanto a essa condição, né, esse U daqui pode ser interpretado como um tipo de energia a mais que um sistema mecânico possui. Consequentemente, como a energia cinética é uma energia que o sistema possui, é mais natural a gente pensar num mais aqui, porque isso corresponde a um tipo de energia que o corpo tem,
mais outro tipo de energia que o corpo tem. Ou seja, quando tem um mais aqui, essa grandeza tem um caráter de energia total, porque eu estou somando as parcelas das energias do corpo. Se aqui tivesse um menos, se fosse EC menos U, a gente perderia esse caráter de energia total, porque uma energia menos a outra não pode ser energia total. Então seria somente uma quantidade conservada, mas a gente não teria uma interpretação tão clara quanto a ideia de energia, né, propriedades que o corpo vai ter, que a sua propriedade total é a soma dessas propriedades. É mais natural em termos da aditividade dessas grandezas. Quando a gente pensa em um sistema composto por vários sistemas menores, a massa total do sistema é a soma das massas. Quando a gente tem um conjunto de pessoas, cada um com o seu dinheiro, o dinheiro total é a soma do dinheiro de todo mundo. Da mesma forma, se a gente está pensando numa grandeza associada ao corpo, que seria energia, é mais natural que a energia total do corpo seja a soma de todas as suas parcelas de energia. Então, aparecer com mais aqui é mais natural. Consequentemente, a gente define esse U a partir dessa expressão daqui. Ou seja, a relação entre esse U e o W é de que W é igual a menos variação do U. Lembrando, essa expressão daqui não é uma expressão respeitada sempre. Essa expressão é a expressão que, se for respeitada, essa equação, o teorema do trabalho em energia cinética, associa naturalmente uma quantidade conservada. Okay? A esse U nós damos o nome de energia potencial. Nesse momento daqui, você poderia surgir com uma dúvida que é muito comum surgir nesse momento, que é o seguinte: mas Felipe, a gente sempre consegue associar uma integral um ΔU. A gente sempre consegue fazer isso. Afinal de contas, como é que a gente faz para resolver uma integral? A gente busca a primitiva da função f, que é a função que, quando derivada, dá o f, Então, por exemplo, vamos supor que a primitiva do f seja esse f bonito. Ou seja, se eu derivo o f com relação a x, esse cara daqui vai dar o fzão, certo? E aí, no caso, essa integral daqui vai dar delta f bonito, por definição. Então, de uma certa forma, parece que essa expressão sempre vai retornar uma quantidade conservada. E aí que vem um cuidado que a gente tem que tomar. De fato, a integral de f de x sempre vai retornar a variação de alguma coisa, que no caso é a variação da primitiva, no caso aqui do nosso integrante. Isso sempre vai acontecer. Porém, quando eu falo que essa expressão vai retornar uma quantidade conservada, quando essa integração for um ΔU, eu me refiro a quando essa integração for o delta U com o mesmo U para qualquer limite de integração. E isso é extremamente importante para poder diferenciar uma situação da outra. Ok? Muitos sistemas, e eu vou dar alguns exemplos aqui, apesar de você conseguir relacionar uma primitiva, essa primitiva é diferente dependendo dos limites de integração que você coloca, dependendo do regime, dependendo do intervalo que você está calculando essa variação. Então, a condição aqui é que isso daqui aconteça sempre para o mesmo U, independente dos limites de integração. E essa condição que eu falei pode ser escrita de uma forma que, num primeiro momento, pode parecer óbvia, mas não é, que é o seguinte: se eu calculo a integral de f dx de um ponto x0 até um ponto xf, e somo isso com a integral de f dx do ponto xf até o ponto x0, ou seja, eu calculo essa integral de um ponto até o outro e depois do outro até um. Eu vou e volto. Esse cara daqui tem que ser igual a zero. Sempre que isso daqui acontece, a gente consegue escrever o trabalho como sendo menos a variação de uma energia potencial, de uma função U, sempre com o mesmo U, independente de quais forem os limites de integração que você está calculando. Ok? Para poder deixar claro que essa situação, essa condição, na verdade, não é muito óbvia e que, mesmo quando essa condição não é satisfeita, é possível escrever esse cara como sendo a variação de uma coisa, só para poder mostrar um contra-exemplo de toda essa situação que eu estou colocando, eu vou colocar aqui uma força bem simples, que a gente inclusive já estudou, e que ilustra muito bem essa condição toda, que é a força de atrito, ok? Vou dar um exemplo com a força de atrito e com a força da gravidade para poder ficar clara a situação. Então, olha só, vamos pegar o nosso primeiro exemplo, que vai ser o atrito. Se vocês se lembrarem, o atrito aqui no caso eu vou estar pegando o atrito cinético, ok? Então, o atrito cinético. No caso, o atrito cinético, ele é sempre dado pela mesma força, ok? Vou chamar aqui de um FA minúsculo, que vai ser μ vezes normal, ok? Então, vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui um bloquinho qualquer, ok? Vamos supor que aqui, vamos lá, o que a gente tem nessa superfície? Vou desenhar o bloquinho em azul. Imagina que eu vou pegar esse bloquinho
e eu vou arrastar ele dessa posição x0 até a posição xf. Então, eu vou fazer este movimento daqui. Como essa nossa superfície é uma superfície horizontal, a normal vai ser igual ao peso, porque ele não se movimenta na vertical. Consequentemente, a força de atrito, né, pode ser escrita como sendo μ vezes mg. Ok? Então, essa força de atrito, e lembrando, ela é sempre contrária, nesse caso aqui, que é movimento, ao movimento, né, do ponto de contato, ou seja, né, como esse bloco está todo transladando para a direita, então, nesse movimento, a força vai ser para a esquerda. Então, força de atrito. Vamos lá, quanto é que é o trabalho, né, realizado aqui, né, por essa força de atrito? Por definição, o trabalho da força de atrito, né, de x0 até xf, vai ser a integral de x0 até xf da força de atrito, né, integrada aqui no caso em relação à posição, em relação a x. Aqui no caso, né, eu estou levando em consideração que o x é a coordenada que cresce para a direita. Então, a nossa força de atrito ela é negativa. Então, na hora de colocar aqui a nossa força de atrito, a gente tem que colocar ela com um sinal negativo para ser consistente com o sistema de coordenadas. Então, vai ficar menos μmg dx integrado de x0 até xf. Ok? Então, esse aqui é, por definição, trabalho. Agora, vamos lá. Esse cara daqui é constante. Então, no final de contas, o que a gente tem é menos μmg integral de dx de x0 até xf. Quanto é que vai dar esse cara? Bom, integral de dx é x. X avaliado no ponto final. Então, x avaliado no ponto final menos avaliado no ponto inicial. Percebam que isso daqui é a variação do x. Consequentemente, a gente pode escrever esse cara como sendo menos μmg, variação do x, no caso a variação durante esse momento, né, esse movimento, que é de x0 até xf, e como μmg é constante, né, são valores constantes, a gente pode escrever esse cara como sendo menos variação de μmgx, no caso, variação de menos μmgx. Agora, olha só, eu comentei com vocês ali em cima que sempre que a gente conseguisse, né, definir o nosso trabalho como sendo menos a variação de alguma coisa, e aí a essa coisa nós daríamos o nome de energia potencial, né, a gente poderia, né, obter uma equação de conservação para essa equação. E parece que esse é o caso aqui. Né? Olha só, trabalho é igual a variação de alguma coisa. Né? Pela forma que a gente definiu a energia potencial, esse cara daqui seria menos variação da energia potencial. Ou então, variação de menos a energia potencial. Ou seja, por esse nosso raciocínio, a gente poderia ser levado a crer que existe uma energia potencial associada à força de atrito, porque lembrando, né, o trabalho é o trabalho gerado por uma força. Consequentemente, essa energia potencial que aparece é uma energia potencial relacionada à força que a gente está calculando esse trabalho. Ok? Enfim, né, esse raciocínio nos levaria a crer que existe uma energia potencial associada à força de atrito, que é μmg vezes x, e que por conta disso a gente tem uma quantidade conservada. Porém, esse raciocínio nosso, né, não nos permite falar que existe uma energia potencial associada. E por que eu digo isso? Porque essa condição daqui, que a princípio parecia uma condição óbvia, não é respeitada para o caso da força de atrito. E a gente vai devagar um pouquinho sobre isso e o porquê que essa condição tem que ser respeitada. Percebam que o que a gente acabou de calcular foi essa primeira integração. Consequentemente, para mostrar que essa condição não é satisfeita, basta a gente calcular essa segunda, né, integração e somar e verificar que não vai dar igual a zero. Ok? Isso é simples. Né? Vamos lá, peguei esse corpo, levei ele até a posição xf. E aí vamos supor que ele está aqui agora. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse cara e vamos levar ele de volta para a posição inicial. Ok? E aí vamos calcular o trabalho envolvido aqui. Como agora o movimento do bloco é de xf até x0 e a força de atrito é sempre contrária a esse movimento, a força de atrito agora vai ser para a direita. E essa é a origem do porquê que essa condição não é respeitada, mas vamos fazer a conta só para poder deixar claro. O trabalho envolvido, né, nesse segundo movimento vai ser, por definição, integral de xf até x0, né, porque a gente está tirando de xf e levando o corpo para x0, de força de atrito vezes o deslocamento. Vamos lá, aqui a gente tem que tomar um cuidado com os sinais. Por quê? Porque, vamos lá, o dx aqui, eu estou levando em conta que o x é para a direita. Essa força de atrito também está apontando para a direita. Então, como eles têm o mesmo sinal, os dois entram com o mesmo sinal nessa expressão. Consequentemente, né, ao invés de aparecer um menos μmg, igual apareceu nesse primeiro caso, aqui vai aparecer positivo. Então, vai ficar a integral de xf até x0 de μmg
dx. Aí pelo mesmo raciocínio, né, enfim, esse cara ele é constante, sai da integral. Integral de dx vai dar x, consequentemente esse cara daqui vai ser μmg, x avaliado de xf até x0. E esse cara daqui pode ser escrito como sendo μmg vezes 1 delta x. Por esse resultado, você poderia chegar para mim e falar, aí, se você soma esse trabalho com o trabalho anterior, vai dar zero. Um é positivo, outro é negativo. E aí, só tomar um cuidado, né? Esse ΔX que apareceu é diferente desse outro ΔX. Ok? Só para escrever por extenso, esse cara daqui é o quê? É menos μmg. ΔX, que é o x final menos o x inicial, que veio daqui. Ok? E nesse caso daqui, esse nosso resultado é μmg, e o ΔX aqui é o quê? X inicial menos x final. Soma os dois agora. Vamos lá. Soma o μmg, x inicial menos x final. Vamos somar esse cara com o que a gente tinha obtido antes, que era um menos μmg. Então, menos μmg. E aqui tinha o nosso xf menos x0. Olha só, esse menos pode ir para dentro daqui do sinal. Percebam, menos xf com menos xf, x0 com x0. Esse cara daqui vai dar 2 μmg x0 menos xf, ok? Ou seja, isso aqui é diferente de zero. Então perceba, mesmo que cada uma dessas integrações do trabalho, né, passaram, né, puderam ser escritos como sendo, né, a variação de alguma coisa, ok? Percebam, a nossa condição óbvia de somar o trabalho de ida com o trabalho de volta não deu zero, que foi essa condição que no primeiro momento parecia óbvia, mas não é tão óbvia assim quando a gente analisa com calma, principalmente movimentos unidimensionais. Ok? Por que essa soma não deu zero? O que está por trás daqui? O que está por trás é que, percebam, na ida, a força de atrito foi para um sentido. Na volta, a força de atrito foi para outro sentido. Então, na ida, a força é diferente da volta. Ok? De fato, a gente tem que tratar essas forças como sendo diferentes. Porque na ida, a força estava toda para a esquerda. Na volta, a força estava toda para a direita. Consequentemente, a primitiva dessa integração e dessa integração são diferentes. Por quê? Porque a força que aparece aqui é diferente. Uma força está para um sentido, outra força está para o outro. Tanto é que uma expressão apareceu menos e a outra não apareceu. Essa é a origem de por que essa equação não foi satisfeita. Moral da história, né? Qual que tem que ser a condição respeitada pela força para que essa condição daqui, que parecia óbvia, seja satisfeita? A condição tem que ser obedecida. Lembrando, nós estamos no caso unidimensional, ok? Para dimensões, né, para movimentos num plano ou tridimensionais, isso não vale, ok? Mas para esse nosso contexto, movimentos em uma dimensão, para que essa expressão seja satisfeita, a força tem que depender somente da posição. Sempre que a força depender somente da posição, essa sua integral de f de x dx vai ser menos a variação do mesmo u, da mesma função u, da mesma energia potencial u. E é fácil ver isso. Por quê? Porque você está fazendo a integral de uma função. Ok? Consequentemente, quem que vai ser esse u daqui? Esse u vai ser menos a primitiva da função. Ok? No caso aqui, menos a primitiva, né? Porque esse menos com esse menos vai dar mais, e aí a gente chega na relação que a gente usa para fazer a integral, que é a integral, né, enfim, de uma função qualquer, é a variação da sua primitiva nos limites de integração. Se por qualquer razão que seja a força depender, por exemplo, da velocidade, essa equação não vai ser mais satisfeita. Um exemplo disso, a força de atrito. Perceba, a força de atrito depende da velocidade. Certo? Por quê? Porque quando a velocidade é para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Ok? E quando a velocidade é para a esquerda, a força de atrito é para a direita. Então perceba, a força de atrito, apesar de não parecer, ela é uma força que depende da velocidade. Se a força depende da velocidade, essa sua integral de f de v dx vai depender da dinâmica do seu problema. Por quê? Vamos pegar o caso da força de atrito. Quando o bloco estava aqui, o bloco estar na posição x0 não te fala qual é a força. Para você saber qual é a força de atrito, você precisa saber para onde é o movimento dele. Ou seja, na mesma posição x0, a força pode ser para a direita ou para a esquerda. Consequentemente, a força
que está atuando no bloco depende da dinâmica desse cara. E é fácil de perceber isso com um desenho bem simples, né? Imagina que você tem um bloco que está se movimentando e a força que atua nele é uma força que depende da velocidade. Para você realizar essa integração, né, como essa integração está sendo feita nas posições, você precisa, de alguma forma, escrever essa força em termos da posição. Ou seja, o que você tem que fazer? Olha, quando o bloco estiver na posição X, qual vai ser essa força? Você meio que tem que determinar isso. Para aí sim a gente conseguir fazer essa integração. Foi o que a gente fez para a força de atrito. Para eu conseguir calcular qual foi o trabalho da força de atrito, eu tive que falar qual é a velocidade do bloco. Bom, na ida a velocidade é para a direita, porque ele está indo para a direita. Logo, a força de atrito é tal. E aí eu coloquei. No movimento de volta, eu fiz a mesma análise. Olha, agora o corpo está voltando. Se ele está voltando, qual que é a força de atrito para qualquer posição? Bom, a força de atrito é constante, e como ele está voltando, ou seja, a velocidade dele para a esquerda, então a força de atrito vai ser essa daqui, e eu coloquei. Né, como a força de atrito é constante, é mais fácil. Mas perceba, né, para a gente fazer essa integração, a gente tem que determinar, né, a partir dessa força que depende da velocidade, qual é o valor dela para cada posição. Mas perceba, se a força depende da velocidade, para você saber qual é essa força nessa posição X, você precisa saber qual é a dinâmica do sistema, certo? Além disso, se esse bloco estiver nessa mesma posição X, mas com uma velocidade diferente, necessariamente essa força na posição X vai ser diferente. Logo, para diferentes dinâmicas, para diferentes velocidades, a primitiva desse seu integrando muda. A única forma de você garantir que o integrando vai ter sempre a mesma primitiva é se essa força for uma função somente da posição. Porque aí você garante, não interessa a dinâmica do sistema, não interessa se ele está indo para frente, para trás, para cima, não interessa. Naquela posição X, a força vai ser sempre a mesma. Então, essa integração vai dar sempre o mesmo resultado, independente da dinâmica. Porque para cada posição, a força já é determinada previamente. Quando a força tem qualquer outra dependência, isso não acontece. Ok? Qualquer outra dependência, a força tem valores diferentes para a mesma posição, dependendo da dinâmica do sistema. Então, para que essa nossa condição seja satisfeita e, por consequência, a gente consiga associar uma quantidade conservada ao nosso teorema do trabalho e energia cinética, necessariamente a nossa força tem que ser uma força que depende somente da posição. Uma notação, né, para escrever esse tipo de condição é o seguinte: integral de força no deslocamento num caminho fechado é igual a zero. No caso, essa notação é uma notação de cálculo vetorial, ok? Porém, né, dá para a gente usar ela aqui somente como uma notação. Quando eu coloco essa bolinha, significa que eu estou saindo de um ponto, estou movimentando e estou voltando para o mesmo ponto. Então eu estou fazendo um caminho de ida e volta. Né? Então, escrever essa expressão significa que, se você sai de um ponto, faz um caminho qualquer e volta, né? Se a sua força, se o trabalho dessa força, depois desse movimento todo, for sempre igual a zero para qualquer caminho de vai e volta, então, necessariamente, você consegue associar uma energia potencial a essa força. E em uma dimensão, né, essa condição daqui, ela implica na sua força ser uma, né, função exatamente da posição, ok? Aqui no caso, você consegue mostrar um si somente si. Para 2 ou 3 dimensões, essa condição é um pouquinho mais chata, ok? Por isso que eu estou focando para uma dimensão, 2 e 3 fica para um curso de mecânica de fato. Mas bom, eu dei um contra-exemplo, né, no caso, uma situação em que essa condição não é respeitada, que foi, né, a força de atrito, e que por conta disso não existe energia potencial associada, ok? Não existe. Agora, qual é um exemplo que a gente pode fazer aqui para poder ilustrar de uma situação que é possível sim, né, a gente associar uma energia potencial para a gente ver de fato qual que vai ser a quantidade conservada que sai desse nosso sistema. Bom, vamos pegar o sistema mais simples, talvez, que a gente tenha para isso, que é um sistema, né, submetido somente à força da gravidade, ou seja, a nossa força peso. Ok? Vamos supor que a gente tem um corpo qualquer aqui, vamos supor que a gente tem um corpo, que vai simplesmente fazer um movimento na vertical. Não interessa qual é o movimento dele. Você pode simplesmente ter soltado, você pode ter pegado ele, jogado para cima e esperado ele subir, depois desceu, você pode ter jogado ele para baixo com força, não interessa. Mas é um movimento, né, é um corpo, perdão, que se movimenta, né, sendo submetido somente à força-peso, que é mg, né, aqui no caso um corpo de massa m. Ok? Como é que vai ser o trabalho realizado pela força gravitacional? Né? Bom, aqui, por definição,
do trabalho realizado pela força gravitacional vai ser o quê? Vai ser integral de F dx. Ok? Aqui no caso, como a gente está trabalhando com movimentos verticais, ao invés de chamar a posição de x, eu vou chamar a posição de y, tá? Só para poder ficar mais condizente, né? Eu acho que é mais natural, ok? E nesse caso, né, a gente tradicionalmente coloca sempre o y para cima. Consequentemente, o trabalho vai ser integral de, vamos lá, levando em conta que o y cresce para cima, a força está apontando para baixo. Consequentemente, ela tem que, né, aparecer com um sinal negativo, menos mg, certo? Sempre ser consistente o sistema de coordenadas que você está usando, ok? Dx é sempre ao longo do sistema de coordenadas, consequentemente, a força tem que ser contrária com sinal de menos. Ok? Esse caso aqui vai ser o quê? Vai ser menos mg integral de dy, do y inicial até um y final. Aqui no caso, né, tanto faz qual é o y inicial e o y final. Você que escolhe, ok? Então, tá aqui. Esse cara daqui vai dar o quê? Esse cara daqui vai dar menos mg y avaliado, né, do ponto inicial até o ponto final. Esse cara daqui é a mesma coisa que menos mg vezes ΔY, que é, de fato, né, o quanto que o y variou. Y final menos y inicial. Agora vamos lá. Essa nossa força, que é a força peso, ela é uma força que depende somente da posição? E a resposta é sim, ela depende somente da posição. Por quê? Porque você pode escrever a força peso como sendo menos mg na direção y, certo? mg na direção menos y, que seria para baixo. Perceba, para qualquer posição que você coloque, a força vai ser sempre, tem sempre o mesmo valor. Ok? Percebam que essa força constante é diferente, como eu já havia comentado, da força constante da força de atrito. Porque a força de atrito ela é constante, mas contrária ao movimento. Então carrega uma informação, uma dependência na velocidade. A força peso não. É constante, a constante é isso aí. Para qualquer posição tem sempre o mesmo valor. Então, a gente pode falar que esse F é um F de y, e para qualquer y tem essa expressão. Então, consequentemente, eu posso associar uma energia potencial. Então, menos ΔU. Consequentemente, qual que é a energia potencial associada aqui? Vai ser mgy. Então, essa daqui, né, é a energia potencial associada à força gravitacional. Por conta disso, é comum a gente dar o nome dessa energia potencial de energia potencial gravitacional, porque ela vem do trabalho da força peso, da força gravitacional. Consequentemente, quando nós temos um sistema, né, que está sendo submetido somente à ação da força peso, o teorema do trabalho e energia cinética nos associa uma quantidade conservada. Qual quantidade conservada é essa? Bom, o teorema do trabalho e energia, né, o trabalho e energia cinética, fica sendo variação da energia cinética mais a energia potencial gravitacional é igual a zero. Consequentemente, energia cinética mais energia potencial gravitacional é uma constante. Ou seja, a quantidade conservada vai ser meio de mv quadrado mais mgy, que, percebam, é a mesma quantidade conservada, né, que a gente chegou a partir da análise da equação de Torricelli, né, no início dessa aula, né, enfim, né, trabalhando, no caso, procurando quantidades conservadas associadas, de fato, né, ao movimento de sistemas físicos. Se outras forças dependentes da posição também estivessem, né, agindo nesse nosso corpo, né, e ele descrevendo o movimento unidimensional, aqui apareceriam outras energias potenciais. Relacionada ao trabalho de cada força que dependa somente da posição, existe uma energia potencial associada. E aí, né, a gente vai acrescentando aqui as energias potenciais, dado que a força total é a soma das forças. A essa associação de energia cinética e energia potencial, nós damos o nome de energia mecânica. Então, por definição, a energia mecânica de um sistema, né, mecânico, de um sistema físico mecânico, é energia cinética mais energias potenciais. De forma que a segunda lei de Newton, né, que resultou no teorema de trabalho e energia cinética, acaba resultando na expressão de que variação da energia mecânica é igual a zero. Okay? Isso se as forças obedecerem àquela condição. Okay? Só para dar nome aos bois, sempre que uma força respeita essa condição daqui, okay? Ou seja, sempre que é possível associar uma energia potencial à força, porque o trabalho realizado por essa força na ida e na volta, né, no movimento fechado, né, vai ser sempre igual a zero, nós damos o nome dessa força de força conservativa. Então, né, aqui no caso, é uma força
conservativa. E uma consequência imediata dessas forças conservativas é que o trabalho só depende da posição inicial e da posição final, não depende de nada que aconteceu no meio do caminho. Isso é fácil de entender, porque se o trabalho é menos a variação da energia potencial, se você faz a variação da energia potencial, você pega energia no final menos energia no início. Não interessa o que aconteceu no meio. O trabalho está relacionado somente com como a energia potencial começou e como ela terminou. Okay? Então são forças bem estratégicas, né? São forças muito úteis para a gente trabalhar, e muitas forças importantes na física são conservativas. Mas bom, dada todas essas discussões, vou encerrando o vídeo de hoje. Eu ainda vou devagar um pouquinho mais quanto a essa energia potencial, ainda vou fazer mais um vídeo sobre ela, mas enfim, o meu objetivo nesse vídeo daqui era introduzir o conceito de energia potencial. Como nós definimos a energia potencial, como é que ela está relacionada a partir da segunda lei de Newton e como é que a energia potencial, quando ela existe, ela acaba sendo associada, junto com o teorema de trabalho em energia cinética, a uma lei de conservação. Espero que tenha ficado claro tudo isso no vídeo. Espero que tenha ficado claro também essas discussões. Okay? Todos esses exemplos que eu vou colocando são realmente para que a gente possa ter uma certa intuição da coisa. Eu poderia fazer essa aula, na verdade, em 10 minutinhos, só mostrando a construção rápida, falando isso implica naquilo, essa é a condição e é isso aí. Mas enfim, eu fiz toda essa divagação, que acabou deixando o vídeo um pouquinho maior, exatamente para a gente tentar entender um pouco mais o porquê que a gente faz tudo isso. Eu gostaria de deixar claro uma motivação, uma linha lógica natural que nos leva a esses conceitos. Espero ter sido eficiente nisso. Mas então, é isso. Volto com vocês no próximo vídeo para a gente devagar um pouquinho mais sobre energia potencial e também ver algumas energias potenciais que são bem importantes na física e que aparecem com uma certa frequência.